Olá pessoal, eu sou Letícia Lassi e hoje a gente vai falar sobre o filme de terror Imaculada. O filme só estreia no Brasil em maio, porém a gente já teve a oportunidade de assistir em pré-estreia aqui em Paris e ele foi lançado mundialmente no festival South by Southwest em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, com a presença da protagonista, uma das atrizes mais em evidência depois de fazer uma alta bilheteria com a comédia romântica Todos Menos Você, Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney, ela não é somente a protagonista do filme, mas também produtora, e foi ela que tirou a ideia do papel. Essa é a terceira vez que ela trabalha com o diretor Michael Monaghan. A primeira vez foi no seriado chamado Everything Sucks, da Netflix, apresentado em 2018, que foi um dos grandes papéis dela para ela se tornar a estrela que ela é hoje, fora Euforia, que realmente foi o grande propulsor da carreira da atriz. Mas eles também estiveram junto no thriller erótico apresentado pela Prime Video chamado Os Observadores, ou Le Voyeurs no original. Porém, se vocês viram essas duas produções, você sabe que o Michael Monaghan tem um defeitinho ali no meio do caminho. Apesar de ele ser apenas o diretor dessa produção e não o criador e roteirista como nas duas anteriores, o roteirista desse longa-metragem aqui é um roteirista novato que não tinha feito nada ainda no cinema, e ele se chama Andrew Loebel. É o primeiro trabalho dele em longa-metragem e a gente dá pra sentir que ele ainda tem um caminho a percorrer até aí ser um bom roteiro, porque o grande problema de Imaculada está realmente no desenvolvimento da história. Mas vamos desde o início. Como bom todo filme de horror, ele começa com uma cena de ambientação, ou seja, a cena que coloca o perigo em evidência, aquele perigo que o protagonista vai encontrar no meio do seu caminho logo no decorrer do filme. Isso acontece em vários filmes. Eu lembro de falar com vocês sobre Fale Comigo, que é um dos meus filmes favoritos do gênero de horror do ano passado, em que ele coloca uma cena de choque logo no início, e eu também falei sobre essa cena de choque sobre o filme O Banho do Diabo, que é um filme que eu vi no Festival de Berlim esse ano e recomendo muito bem. Quando ele estrear no Brasil, a gente vai voltar a falar sobre ele, que aparece essa cena de choque no início. E a primeira cena mostra uma noviça tentando fugir de um convento no meio da noite, às escondidas, toda uma tramóia ali, muito para pegar a chave e abrir o portão, quando ela se vê ali em volta de algumas outras irmãs freiras com o rosto coberto de um tecido vermelho atrás dela enquanto ela tenta escapar, mas ela não consegue. E ela sofre as consequências dessa tentativa de fuga. Posto isso, nessa cena inicial, a gente sabe uma coisa que fica ali já óbvio pra gente, mas ainda não é óbvio pra protagonista, que ninguém sai desse convento. O que é muito interessante saber, porque a gente tenta descobrir, junto com a protagonista, quais são os mistérios desse local. O que é interessante, mas porém, a gente vai descobrindo de forma bem letárgica e bem banal depois que a narrativa se inicia. Cecília chega à Itália depois de sair de um convento nos Estados Unidos, porque o convento fechou, e fica bastante entusiasmada de ter recebido um convite do padre principal para poder integrar o corpo desse novo ambiente, mesmo que ela não saiba nenhuma palavra de italiano, que é bastante estranho, uma vez que ela foi convidada para habitar na Itália, para poder se enturmar e fazer um corpo de um convento, de uma congregação italiana. Porém, essa etapa ela é superada ali porque as pessoas mais novas falam inglês com ela, apesar deles manterem realmente os personagens principais falando italiano, a ambientação, uma coisa que eu gosto bastante. Se vocês me acompanham, sabem que uma coisa que eu detesto é a ambientação em um país, sendo que todo mundo fala uma língua no outro. Isso acontece muito com Ridley Scott, com O Último Duelo e Napoleão, por exemplo. A protagonista, que é vivida pela Sydney Sweeney, ela chega com uma ambientação bastante inocente, calma, quase assim do tipo, eu tô aqui pra servir, uma contrição muito forte, uma fé muito arraigada nos seus princípios, e ela tá ali de peito aberto pra tudo que vai vir. Por vezes eu até acho que ela nunca serviu, ela nunca esteve num convento, porque parece que ela tá entrando na primeira vez, como na escola, aprendendo as etapas, mas talvez seja parte da ambientação, e é isso que o diretor quer que a gente imagine.
Por outro lado, logo são apresentadas duas antagonistas ali na história, que são duas outras noviças, que uma é chamada de Mary e a outra é chamada de Gwen. E essas duas personagens são as personagens que vão mais dialogar com a protagonista, porque elas são as personagens chaves para desvendar o mistério do suspense do filme. E isso exatamente porque elas fazem uma dicotomia entre a amiga e a adversária, para dar mais palatável para o filme decorrer com algumas ondas de intriga entre mulheres, mesmo dentro de um convento. Só que essas duas personagens, elas acabam servindo somente de ponto de interrogação para que a Cecília se ambiente. Apesar de que a Mary seja uma pessoa que tem uma capacidade mais invejosa, que fique ao lado, não goste de tanta atenção que a Cecília está recebendo, a Gwen se torna mais amiga da Cecília, mas ela tem um valor mais rebelde. Ela acaba dizendo que entre ficar numa vida em que você não tem teto, comida e tem que vender o próprio corpo para poder conseguir essas coisas, o convento te dá tudo isso de forma de graça, sem você precisar vender o corpo. O que Cecília logo rebate, falou assim: mas você não acredita em Deus? E a Gwen responde: claro que eu acredito. Só um homem poderia fazer toda a miséria e sofrimento desse mundo. E que remete a algumas gargalhadas no mundo, mas eu acho que é uma piada assim, muito acusatória aos homens, muito de graça, que talvez reflita um trauma da Gwen durante a vida dela em relação aos homens. Porém, a gente fica meio assim, por que essa piada de graça aqui no meio do filme? Será que o problema ali dentro de um convento, onde os homens são quase nenhum, a maioria são mulheres, mas eles são as forças dominadoras ainda, porque são eles que fazem voz, são eles que controlam o regime dentro do convento, pode ainda ser essa ideia de limitação da mulher na vontade do próprio corpo. E é exatamente essa questão que a gente vai chegar nesse filme. E aí eu faço um paralelo muito importante com um clássico do cinema de horror, sem ser um horror que te faz se sentir mostrando sangue, unário, é aquele horror que te faz sentir angustiado por sentir a angústia da personagem, que é o Bebê de Rosemary, do Roman Polanski. Por que esse filme remete? Porque em determinado momento a Cecília ela vai se descobrir grávida dentro desse convento, e eles vão questionar muito ela ter se encontrado com um homem ou não, que pra ela nunca aconteceu, porém, logo no início do filme, depois de ela beber alguns copos de vinho durante a celebração dos seus votos, ela tem um desmaio. E esse desmaio, muito parecido com o desmaio da protagonista do Bebê de Rosemary, é o ponto de partida pra gente não saber realmente entre o que é realidade e o que é sonho. Até ela mostra que é um sonho ali, ela se debatendo contra algumas outras forças lutando contra ela. Porém, quando ela acorda, nada disso se torna realidade, mas algo aconteceu no inconsciente. E o consciente talvez tenha tentado trazer isso em imagérios do sonho, né? O que acontece muito com a gente quando a gente acaba dormindo com uma ideia na cabeça. E o inconsciente tenta transformar isso em discurso inconsciente através dos nossos sonhos. Não estou indo muito fundo nessa questão, porém a gente tem essas bases para trabalhar uma questão entre o que é realidade, o que é fé. E quando a gente vê a personagem Cecília, ela é totalmente construída para ser uma pessoa totalmente devota. Ela conta a história dela, que ela decidiu seguir a vida, dedicar sua vida a Deus, a partir dos 12 anos, quando ela sofreu uma tragédia pessoal, que ela quase morreu e ela ficou 7 minutos morta. E ela voltou à vida e ela dá o mérito desse retorno à vida ao Deus e queria saber, e ela indaga até hoje o porquê dela ter sido salva por ele. Então isso é um ponto para que as outras pessoas ao redor utilizem o discurso pela crença de que ela seja a escolhida para gerar o novo Salvador. E essa história aí, muito pautada na Bíblia, de que um dia vai vir, ou que Jesus vai voltar de alguma forma, é o ponto, né, de ligação entre o terreno e o espiritual e o terror do filme. Por quê?
Apesar de nunca ter tido nenhuma relação sexual com nenhum homem antes e depois, Cecília aparece grávida. E essa gravidez é tomada como imaculada concepção, a concepção sem o ato do pecado, que é o ato sexual. E esse vai ser o tema do filme, que vai se prolongando até ela começar a duvidar de algumas situações. Porque a Cecília não tem direito a ir para o hospital, mesmo estando grávida, chegando no segundo semestre da gravidez. Ela começa a duvidar de algumas coisas. A Gwen não vai ter um futuro muito bonito, porque ela vai ver que ela questionar o poder divino não é uma coisa que muitas pessoas estão dispostas a fazer, exatamente porque as consequências nesse convento a gente viu lá na primeira cena do início do filme, não são muito boas. Mas principalmente porque o milagre nunca sai do convento, talvez o milagre não seja tão milagre assim, seja mais um segredo entre quatro paredes. No entanto, ela, que sempre foi uma pessoa casta, moderada, equilibrada, sempre tentando fazer o não fazer para não magoar, para não machucar, de repente muda completamente no segunda parte do filme, que entra o terror de verdade, que é o terror gore, que é o terror que mostra o sangue, que mostra as pessoas sendo mutiladas, deslaceradas. Tem essa parte do filme. E aí eu não entendo por que uma pessoa que tinha uma alma tão boa, que era uma pessoa tão crente, comete um dos 10 pecados, dos 10 mandamentos, e um dos principais, que diz não matarás, sem nenhum remorso. E acaba que esse filme, ele passa por esse questionamento de aquela mulher, ela foi abusada psicologicamente, ela foi abusada fisicamente, e ela tem esse momento de torpor. Eu poderia acreditar que ela tem esse momento de completamente fora, e ela muda completamente de personalidade ao saber que ela foi abusada de diversas formas por diversas pessoas. Porém, eu não acredito que ela chegaria a reagir da forma que a personagem reage no filme, só para glorificar uma onda de terror e justificar o gênero da forma bem banal, que é a forma da matança pela matança. E aí, perdendo um pouco da reflexão do que seria uma complexidade da personagem de viver entre a realidade e a sua fé. Isso é completamente perdido porque o filme vai logo às vias de fato, dizendo que a vingança que ela sente é genuína e vai se concretizar dessa forma. Portanto, Imaculada, ele sofre de uma tentativa de enganar o espectador, mostrando que talvez a personagem ela é incapaz de fazer uma coisa, mas ela faz assim mesmo porque a gente não quer que você espere, mas ela vai mudar completamente da água para o vinho, de uma maneira ou outra, para que vocês tenham uma surpresa e que vocês possam se divertir com esse filme. Obviamente, a parte final é a parte mais elaborada do filme, é a parte que realmente se envolve no horror, porque tem a fuga da personagem principais, fugindo daquele ambiente e dos vilões, que seria a Madre Superiora, o Padre Regente, o outro padre, e chegando finalmente no fim do túnel, que é onde ela encontra uma saída. Eu fico por aqui nesse vídeo, depois de fazer todas as minhas considerações. Obviamente poderia falar muito mais e detalhar cada cena, porém acho que todos os meus comentários são bastante justificáveis. A crítica desse filme já está aqui embaixo, eu vou deixar o link, ela já está publicada no site. E espero que vocês também vejam a crítica dos dois filmes que eu indiquei aqui, que a ideia da protagonista fazendo uma trajetória amparada num trauma, ela é muito mais forte, muito mais pungente, no qual a gente faz uma conexão com elas, que é a Agnes, do Banho de Sangue, e a Mia, do Talk to Me. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Suffering. Suffering. Is love.